Agora sim, então, boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos à aula de microsemiótica irídia. Meu nome, então, é Claudio Mir Lan, como vocês receberam o link, eu vou estar nesta noite, então, passando algumas experiências, falando um pouco mais da microsemiótica, falando um pouco mais da orla pupilar interna, da OPI, da importância dela dentro do nosso trabalho, daquilo que nós desenvolvemos em comum e que às vezes é esquecido, né? Infelizmente, mas para aqueles que trabalham focados, aqueles que entenderam essa visão da microsemiótica, fazem corretamente, analisando aquilo que é de tremenda importância, que é a OPI. E eu quero, para começar nesta noite, eu quero falar algo bem interessante, o método microsemiótica irídia. Como que se faz uma consulta para o microsemitista? Como o microsemitista faz a consulta? Ele começa, então, através da íris, através do centro. O que é o centro? É a pupila. Então, toda avaliação da microsemiótica é iniciada pelo centro. Lembrando que na pupila a gente consegue ver várias coisas, como se a pupila está em midríase, em miose, os achatamentos pupilares. Em si, o que nós vamos estar falando hoje sobre a orla pupilar interna. E tantas coisas que a gente consegue só analisar através da pupila. O enneagrama. Então, são bastante coisa que a gente começa a fazer essa análise através da nossa pupila, da pupila da íris do olho. Então, nós vamos estar falando nesta noite sobre a pupila, da orla pupilar interna, que onde, mediante uma consulta, mediante um tratamento, nós devemos então iniciarmos por ela. Lembrar também a todos que a OPI, né, ela é o prolongamento mais anterior da estrutura retínica. Então a OPI, ela é o nosso DNA, é a nossa estrutura, nosso terreno. E eu creio que todos sabem como que funciona a questão da agricultura, né? Às vezes chega um período que a terra ela se desgasta e ela cai em desequilíbrio. É assim também como a nossa íris, a nosso DNA, aonde que cada um tem o seu DNA. Uma pergunta bem interessante que geralmente é feito nas aulas: a OPI muda? Eu gostaria da opinião de vocês. A OPI muda? O OPI, cada um nasce com ela, cada um vai desenvolvendo e ele se mantém naquela OPI até o final da sua vida. É algo muito interessante. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Porque se eu achar ou não conhecer bem aquilo que eu faço, eu vou ter problemas. Porque ali já estão respondendo, a OPI nunca muda. E é verdade mesmo, parabéns, tá? Ao Ricardo, a OPI realmente, a Celeste também, nunca muda, tá, gente? Então, pelo menos até hoje, não se comprovou essa mudança. Então, eu tenho a minha OPI. E olha só que bacana. Então, quando eu vou analisar uma íris, eu vou fazer essa análise de dentro para fora, analisando, então, primeiramente a OPI. E o que nós conseguimos hoje ver na questão da OPI? Se ela for hipertrófica, hipotrófica, parcialmente atrófica, e também tem aquela que está em desadaptação. E nós vamos estar falando em todas elas um pouco, e também eu quero mostrar para vocês nesta noite algo bem interessante de um trabalho que eu tenho feito, uma experiência que eu tive bacana, de várias, né? Porque quando a gente faz aquilo que faz e faz da forma certa, não tem como dar errado. Eu vi uma frase
muito bacana que diz assim que não tem como fazer algo errado, não tem como fazer algo errado da forma certa. Quer dizer, eu tenho que fazer as coisas certas para que eu possa fazer e desenvolver aquilo que eu estou fazendo. Então, vamos estar falando sobre essa questão da OPI e vamos entender como que funciona esse mistério, né, da nossa OPI. Eu gostaria de começar a falar, então, normalmente pela OPI hipertrófica, a DIATSE-1, que entendamos que é uma OPI com características específicas. A importância de eu saber quem que é essa pessoa que está na minha frente, quem que é essa pessoa que eu vou estar trabalhando com ela, quem que é essa pessoa que eu vou tratar. Quero lembrar a todos que é um ser humano. Quero lembrar também a todos porque algo que nós temos é o esquecimento. Nós esquecemos da onde que nós viemos, como que nós somos desenvolvidos. Esquecemos que também somos falhos. Esquecemos também que nós temos algumas virtudes. Então nós precisamos trabalhar com a pessoa que, entendendo ela, como que ela vê, ou melhor, a OPI, ela vai, como que ela é interna. A Constituição, sim, é como ela vê o mundo fora dela. Então, como que eu sou? A OPI vai me mostrar a pessoa que está na minha frente como que ela é interna. Qual que é os conflitos delas geneticamente, que é aquilo que ela herdou. E a OPI 1, eu tinha um cliente bem bacana que ele tinha uma dificuldade na questão de trabalhar na parte da manhã. Ele é um dentista. Interessante que ele veio com a reclamação, a questão do estresse, a questão da ansiedade, e não sabia como resolver isso, já tinha procurado outras alternativas. E quando eu me deparei com ele, a questão da OPI dele, como que ele age, como que ele vive, aí começamos a entender como que ele funciona a nível inconsciente, como que o organismo dele funciona. A OPI 1, ela é alérgica. O que nós precisamos entender com isso? Os órgãos de choque é o fígado, vesícula biliar, é uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que tem bastante ansiedade. Mas por que ela tem bastante ansiedade? Vamos entender algumas peculiaridades desta pessoa. É uma pessoa que ela é mais ativa na parte da noite, sendo que na parte da manhã ela é mais lenta. Ela vai começar a funcionar mesmo lá para umas 10 horas da manhã. Até aí ela é mais lenta. Então o que eu preciso entender? Entender as peculiaridades de cada ser humano, como cada um funciona, como cada um vê, sente. Se eu tenho uma pessoa com OPI 1, ela vai começar a acordar ou começar a visualizar as coisas, realmente acordar a partir das 10 horas da manhã. E esse rapaz, ele tinha uma dificuldade em levantar cedo, como ele mora numa outra parte da cidade, ele tinha uma dificuldade então de trabalhar, chegar no horário que ele deveria chegar.
Então, o que aconteceu? E com isso, os parentes, os familiares, falavam muito, porque ele não iria trabalhar mais cedo. Então, com isso, gerava um transtorno muito grande. Quando eu falei para ele na consulta como que o organismo dele funciona, ele começou a entender e disse o seguinte: até que enfim alguém me entendeu. E esse entender a pessoa faz uma grande diferença. Quem não gosta de ser entendido, quem não gosta de ser compreendido, nós brigamos por isso e queremos que as pessoas nos entendam. Como diz o nosso mestre, o Dr. Clodoaldo Pacheco, e esquecemos de buscar entender as pessoas, mas nós queremos que elas nos entendam. Então, vendo uma pessoa com OPI 1 na minha frente, eu entendendo que normalmente o funcionamento dela, da vida dela, vai começar lá pelas 9, 10 horas da manhã. Eu entendendo que à noite ele vai estar elétrico, ativo. Por que acontece isso com essa pessoa? Essa mudança. Se nós observarmos o fígado, a vesícula, que são os órgãos de choque dessa pessoa, a vesícula começa a sua parte ácida às 11 horas da noite e vai até a 1 hora da manhã. O fígado começa o seu funcionamento a 1 hora da manhã e vai até as 3 horas da manhã. E é um pH ácido. O que nós podemos entender com isso sobre essa orla pupilar? Observamos que às 11 horas, na hora das pessoas normalmente estarem dormir, essa pessoa está recém começando a sua atividade na questão digestiva. E se essa pessoa jantar, né, for um gaúcho, um gaudério, e vir a comer um churrasco à noite, como que ele vai conseguir dormir depois de uma janta, se os órgãos de choque dele são a questão do vesícula e fígado, e o horário dele, da parte ácida dele, do funcionamento, onde mais funciona, é nesse período da noite. Então, aonde que nós devemos orientar uma pessoa hipertrófica? Na questão alimentar. E isso vai fazer uma grande diferença na vida desta pessoa. Porque muitas vezes nós queremos encher as pessoas de produtos ou querer fazer um milagre na vida das pessoas. E esquecemos de observar simplesmente a orla pupilar interna dela. Se nós entendemos que a orla pupilar desta pessoa, do hipertrófico, a parte ácida da questão digestiva é à noite, uma das orientações em cima também da constituição desta pessoa, nós teríamos que orientar para que ele se cuidasse na questão da alimentação, do que ele vai comer à parte da noite. Porque não adianta eu colocar um tratamento correto, que seria o API 1 dele. Vai auxiliar, vai nutrir a genética dele. Vai nutrir, vai. Mas se ele continuar a questão dos hábitos, se é uma pessoa que tem um hábito de todas as noites jantar, né, comidas mais pesadas, aí vai dificultar na questão digestiva. Ou também utilizar de cafeínas à noite. Uma pessoa da OPI 1, se tomar, na verdade, nenhum deveria tomar nada de cafeína à noite. Mas uma pessoa com OPI 1 vai tomar algo, vai tomar bebida alcoólica, sendo que o fígado, a parte ácida é nesse período, eu creio que ele vai ter dificuldades depois a dormir, tá? Então, são algo
pequenos detalhes, que esses detalhes vão fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Então, a OPI1, quero lembrar a todos que nós precisamos ter em mente, que fique gravado na nossa mente, que o pH desta pessoa é um pH ácido. E o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma pessoa que dificilmente vai ter problemas inflamatórios. Então, como o pH dela é ácido, ela vai ter alergia, ela é uma pessoa alérgica. Diferente, se nós vamos observar ali na frente, diferente da OPI1, da 2. Deixa eu passar aqui. Essa aqui é a OPI1 ainda para nós observar, também para nós lembrarmos, a OPI1 é acima de 280 microns. Então, quando eu vou fazer essa avaliação, eu vou ter que ver, analisar, que nós temos o programa, semana passada, o Renard, ele fez a análise e observou a questão de como que funciona e como que faz essa medição da OPI. Então, creio que todos aqueles que assistiram esta aula devem estar bem fresquinho, né, com isso. Então, a medição da OPI1 é acima de 280 microns. E o programa, nós temos um programa fantástico, tá, que faz essa medição. Então, como eu estava falando, como que funciona então a OPI1? A questão da dificuldade para dormir. Aquilo que eu estava falando na questão dos órgãos de choque desta pessoa. Eu tenho que entender como que funciona, como que ele funciona, como que essa pessoa funciona. E também lembrando bem que a pessoa com OPI1, ele vai muitas vezes ao extremo de uma patologia com muita rapidez. Mas também ele tem um resultado melhor do que as outras, ele se recupera melhor do que as outras. Então é interessante nós sempre observarmos a pessoa de OPI1. Muitas vezes ele vai vir com uma patologia crônica e vai se restaurar mais rápido do que a OPI 2, a OPI 4, a 3, a 5. Por isso que nós, seres humanos, o que nós temos que ficar maravilhados por aquilo que Deus fez, e quão bom Deus fez aquilo que Ele fez, perfeito, entendermos que cada um funciona de um jeito. Cada ser humano, ele é único. E assim como a pessoa com a OPI1. Então, vamos passar aqui ela. Aqui vocês podem estar observando como ele vai funcionar. Então, aqui confirma que nós estávamos falando antes, a questão da rinite alérgica, alergias alimentares e como que o organismo de cada pessoa funciona. Quero passar aqui para nós observarmos a diferença que tem a 1, a OP1 e a DIATSE 2. Tá? Lembrando, então, como que eu vou fazer para mim tratar uma pessoa com OPI 1? Lembrando que quando eu vou utilizar do floral flor de íris OPI 1, eu sempre devo utilizar o oxigênio junto, oxigênio plus, porque o oxigênio ele é um condutor dos nutrientes e também ele vai limpar as nossas células. E com isso, o resultado é bem mais eficaz. E também, com a OPI adequada, os minerais que estão em desequilíbrio, repondo esses oligominerais, vamos equilibrar o pH desta pessoa, que é onde aí sim vai acontecer a mudança. Vamos então seguir à frente, vamos comparar um pouquinho a questão da OPI 2 e a OPI 1. Como que funciona? Qual que é a diferença? O que muda
entre a OPI 1 e a OPI 2. A OPI 2 ela é hipotrófica. Lembrando que o 1 é hiper, quer dizer o quê? Que ela vai ter hipertiroidismo. A 2 vai ter hipotiroidismo. A 1 é hiperativa. A 2 é hipoativa. Tá? A diferença, então, observando até na questão energética de cada uma. O 1, como eu falei antes, ele começa o seu funcionamento, o seu despertar, em torno de 9h30, 10 horas da manhã. O 2, ele já desperta um pouquinho mais cedo, às 5 horas da manhã. Às 7 horas é o auge da energia do dia. Eu tenho observado, nesses casos da OPI 2, que a pessoa, quando ela não dorme no seu horário correto, ela levanta depois das 7 horas da manhã, as pessoas têm tido fadigas, elas têm ficado o dia inteiro meio fadigadas, com pouca energia, dores de cabeça. Então, vários sintomas em cima daquilo que ela deveria estar equilibrado, em cima da sua OPI, do seu sistema. O problema nosso do ser humano é que nós queremos que o nosso organismo se adapte à nossa rotina de vida. E aí está um grande engano. Nós temos que entender que nós temos memórias, nós temos células, nós temos um funcionamento próprio, único, cada um de nós. E se eu não me conhecer, como que eu funciono, como que eu vou ter uma vida plena? Antes de vir a conhecer os outros, eu tenho que me conhecer a mim mesmo. Então a OPI 2, ele chega no momento auge do dia dele às 7 horas da manhã. Então ele está no maior pico, no maior nível de energia do dia dele. E se eu não entender isso e observar o horário que a pessoa está dormindo, o horário que a pessoa está acordando, e isso vai fazer uma grande diferença na hora da avaliação. Então, a importância de observar todas as coisas e ouvir e prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, e o menor pico de energia que eu tenho observado desta OPI é em torno de 9h30, 10 horas da noite. Então, por isso que muitas pessoas, depois das 4 da tarde, geralmente essa hipotrófica, ela já começa a diminuir a sua energia. Então, o que eu preciso entender? Que eu tenho que buscar entender como que funciona o meu organismo, como que ele reage a cada situação. Se eu tenho sou uma pessoa que tem um OPI 2 e sou casado com uma pessoa que tem OPI 1, já tive um caso desse, dava briga, porque um queria dormir mais cedo, enquanto que o outro estava hiperativo, e quando o outro queria dormir de manhã, o outro estava já a 1000, né? Acordando e querendo já botando as coisas em prática, enquanto que o outro recém estava querendo acordar. E isso faz uma grande diferença. E os órgãos de choque desta pessoa é o intestino grosso. Então, nesse período das 5 às 7 da manhã, geralmente vai ter flatulências. Vai ter um período que, geralmente, creio que a maioria deles, se for dormir no horário certo, ela vai conseguir até acordar nesse período. E tem um pH
Ácido para neutralidade. É uma pessoa, então, que tem uma característica, é uma pessoa que inflama com muita facilidade. É uma pessoa que tem bastante rinite, sinusite, inflamações. Então, eu preciso entender esse funcionamento. Por isso que cada um tem a sua OPI, cada um tem o seu DNA. E se eu não conseguir identificar isso no indivíduo, como que eu vou fazer um tratamento? Se eu não consigo identificar a OPI correta da pessoa, que aonde vai equilibrar o pH dela? Eu creio que todos aqueles que não têm uma piscina em casa, mas que sabe como funciona, se você tem uma piscina em casa, como que essa piscina funciona? O pH, se você deixar o pH desequilibrado, vai ter às vezes que o pH vai criar dentro da piscina, vai criar bactérias. A água vai ficar verde. Por que acontece isso? Que o pH está desequilibrado. E se nós observarmos nós seres humanos, nós chegamos, a criança tem até 90% de água. Nós, depois de uma fase adulta, chega aos 50%, eu 60%, 50%, 60%. E se o pH estiver desequilibrado? Eu quero aproveitar, já que eu estou falando da OPI 2, eu vou mostrar um caso bem interessante de uma alergia de uma cliente, uma menina de 11 anos de idade. Desde os 4 anos de idade, ela teve essas alergias. E, por último, então, como não se tinha mais o que se utilizar, os médicos começaram a utilização de corticoide. Vou mostrar aqui o pé para vocês, como que o pé dela estava. Esse aqui eram os pés delas, os 2 pés. Vocês estão conseguindo ver bem? Todo mundo está conseguindo ver? Esses são os pés delas. Olha os dedos dela, como é que estava. Os dedos, os pés. E eu vou mostrar para vocês como que os pés dela ficaram. Não é de um ano depois. Isso deu 30 dias de tratamento. Observamos agora, depois de 30 dias, que ela retornou ao tratamento. Como que estava o pé dela? Observam a felicidade dela, a alegria dela, a diferença dos pés. E não só os pés, gente. Tá? Essa alergia se espalhava pelo corpo todo. Eu tenho mais algumas fotos. O pessoal está me ouvindo aí? Algum está reclamando do som? Está conseguindo ouvir todo mundo? Voltou o som? Tá, ok. Tá? Conseguiram ver as imagens? Ok. Estão conseguindo ver as imagens? Agora eu vou mostrar a imagem do corpo dela, como que estava. Ok, tá todo mundo ouvindo, beleza. Aqui eu também tenho as fotos das mãos dela. Aqui já quando ela retornou ao tratamento. Vou mostrar para vocês como que ela chegou no tratamento. Essa aqui ela voltou também, deixa eu achar a foto aqui. Aqui eu tenho que voltar mais uma aqui. Observam as mãos dela, tá? Sangrava as mãos. E não só as mãos, tá? Vocês vão se impressionar mais ainda. Observam que todo o corpo dela tinha muita alergia. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem a imagem. E agora eu vou mostrar para vocês como que ficou em 30 dias a diferença do corpo dela.
Aí que eu falo, o equilíbrio do pH. Tá? Se eu não equilibrar o pH, deixa eu ver se essa aqui é a foto, tá aí a foto, a diferença em 30 dias, tá? Que ela mudou. Imagina uma menina desde os 4 anos de idade, tá? Nessa situação. E em 30 dias mudar a história dela. Ela não colocava bermuda para nada, para fazer nada, então ela tinha muita vergonha. Mas o que aconteceu aos 4 anos de idade dela? Está aqui a íris dela. Observamos que aos 4 anos de idade, vamos sair um pouquinho fora agora da pupila, e observamos que tem um trauma. O que aconteceu aos 4 anos de idade desta menina? Vamos ver se eu consigo abrir aqui a outra íris dela também. Aos 4 anos de idade, como ela era uma menina que era um pouquinho obesa, e na sala de aula os colegas todos ficavam tirando sarro dela, e com isso ela desenvolveu essa alergia. O mais interessante que me chamou a atenção nesses 30 dias, que eu não dei muitos produtos. O que eu dei a ela? Eu dei o Oxigênio Plus, a OPI dela correta, que é a OPI 2, e também dei o Portal e o Proteção e Equilíbrio em função do trauma dela. E também em função que, na verdade, ela não apresenta, ou melhor, apresenta, mas o ângulo de fluxo baixo. Então, com o Portal do Tempo, para que ela pudesse ressignificar aquilo que ela não tinha entendido e conseguir se aceitar como menina do jeito que ela era. E com a OPI dela correta, a diferença isso em 30 dias. E também utilizei do creme que nós temos, que é da psoríase. E essa diferença toda em 30 dias. Digo a vocês, uma menina que desde os 4 anos, os pais buscando alguma alternativa, buscando algo para que solucionasse a situação. E em 30 dias fazer uma diferença dessa na vida de uma pessoa. Eu só não entendo às vezes, entendo sim o Dr. Clodoaldo Pacheco às vezes, né, quando xinga, fica bravo, como que alguém tendo o que nós temos em mãos não faz a coisa certa? Não faz o que deveria ser. É tão simples que nós acabamos não fazendo às vezes. Quando nós fizemos aquilo que tem que ser feito, dá essas diferenças. Quem utiliza da flor de íris, dessa técnica maravilhosa que nós temos em mãos, tenho certeza que tem desses resultados para melhores. Porque quando eu estou equilibrando um sistema, já diz equilíbrio, e isso faz a diferença na vida das pessoas. Sem som, saiu o som de novo. Aqui tem um pessoal reclamando que está sem som. Não está escutando o Celeste. Então o pessoal está conseguindo ouvir bem aí? Tá ok. Voltou, beleza. Tá? Então essa é a diferença. Vamos entender um pouquinho mais ainda no tempo que a gente tem sobre essa questão da OPI. Se nós entendemos uma pessoa que tem OPI 2, entendamos como ela funciona, o seu funcionamento. Não é como eu acho, é como ela funciona. Ela pode vir com algumas reclamações que não cabem dentro da OPI dela, mas que ela está vivendo no momento. Aí que é o grande engano do terapeuta. Em vez de olhar a íris e observar a íris
para ser mais rápido, ouve o que a pessoa está falando. Devemos ouvir, sim, mas nós temos um padrão de atendimento. E esse padrão, como que funciona? Como eu falei do início, se analisa de dentro para fora, começando da pupila. Essa é uma pessoa que é introvertida, é extrovertida, é uma pessoa que busca a resposta fora de si, dentro de si. Como que essa pessoa funciona? Quem que é essa pessoa que está na minha frente? Se eu entendo que essa pessoa tem uma OPI 2 e sei que ela está passando ou ela está vivendo mais como um, como assim? Ela está indo dormir 3, 4 horas da manhã e acordando 10 horas, ela vai chegar com as queixas seguintes: olha, eu tenho bastante cansaço, estou bastante fadigado, tenho dores de cabeça. A importância de eu analisar a OPI. Eu tenho que saber como que funciona então essa pessoa. Então, a OPI 2, ela também, como todas as outras, são medidas em microns. A OPI 2 é de 75 microns até 249 a 250 microns. Então, para isso, nós temos, como vocês aprenderam semana passada, com o Renard, no programa, que faz essa medida. Olha só o quanto que nos facilita para que o nosso trabalho desenvolva melhor. Então, se eu tenho uma pessoa com a OPI 2, eu sei que os órgãos de choque desta pessoa está correlacionada na questão do intestino e na questão pulmonar. E é uma pessoa que inflama bastante. Geralmente essas inflamações elas vão ocorrer na questão nas ites, vaginite, vários problemas de questão de inflamações. Já a 1 não vai ter. A 1 é alérgico. Então eu tenho que começar a diferenciar uma pessoa da outra. Também a pergunta aqui, se foi tocado na coluna, sim, com certeza, tá? Foi colocada a esferinha de prata, tá? O gel profissional, né? Então, correspondente à idade atual dela, que ela está com 11, então foi colocada aos 12 anos e aos 4 anos de idade. O interessante é que nos 30 dias, a felicidade dela de vir de bermuda, de poder colocar uma bermuda. Imagina uma menina que estava, né, passando para a fase pré-adolescente, que é até os 13 anos, poder colocar uma bermuda que aonde nunca tinha conseguido colocar um chinelo, poder mostrar as mãos, né? Isso tenho certeza. Nós demos valor, só dá valor àquela pessoa que já teve, que já passou, porque às vezes é necessário que nós passamos por certas circunstâncias, certas situações, para que a gente dê valor. Então, dando sequência aqui na OPI 2, né? A 1 a gente já falou. Aqui a outra pergunta. Aplicou no timo? Sim, tá? Com certeza, tá? O timo é na vértebra, né? Da idade atual e também na idade do trauma, né? Do evento. Pode-se colocar a esfera logo no primeiro encontro? Sim. Eu geralmente utilizo da esfera no primeiro encontro. Deve ser colocado principalmente no timo, né? Sim, e é importante lembrar que quando a gente está colocando o gel, passando o gel na região do timo, o que começa a acontecer com essa pessoa? Começa a gerar confiança nela, a autoestima dela. O que acontece com uma pessoa que tem autoestima baixa, que é insegura? E algo bem interessante, voltando lá, já que as perguntas estão se relacionando
a essa íris, observamos que a insegurança dela quer dizer que ela não tem segurança, ela não tem confiança. Por que acontece isso? Se observarmos também, ela tem um ponto de defeito. E o que significa o ponto de defeito? O ponto de defeito é uma pessoa que tenta se autodestruir, uma ferida profunda que não cicatriza, né? Ela é relembrada sempre quando tem algo parecido ou semelhante. Agora pensamos o seguinte, algo que não tinha nem passado da vida dela, porque ela conviveu com isso até aos 11 anos de idade. Então ela passou todo esse tempo convivendo com essas alergias, né? Outra pergunta, se for coluna a esfera de trauma, se for colocada a esfera no trauma e não colocar na idade atual, como é a recuperação mais lenta ou difere pouco? Faz uma grande diferença, tá, Luiz? Por que faz uma grande diferença? Uma boa pergunta. Na idade atual, vamos lembrar o seguinte, vamos voltar a essa aula, tá? Que não vamos entrar mesmo nós falando da OPI, que é bom a gente deixar claro isso. O trauma está correlacionado a um evento que aconteceu na idade, nesse caso, aos 4 anos de idade. Tá? A idade atual é onde ele está vivendo, então vai providenciar, vai acontecer que essa pessoa ela vai se desenvolver mais rápido, vai conseguir voltar mais rápido e reinterpretar, ressignificar aquela situação. Se ela está vivendo aos 11 anos de idade, nós vamos utilizar a esfera de prata aos 12 anos. Isso nós precisamos entender. A OPI é fundamental para doenças de pele, pois acelera o processo, a replicação celular. Aqui o Renato está falando sobre isso, ele fala até qualquer dúvida, né? Ele pode estar falando melhor sobre isso. Muito obrigado, Renato. É de extrema importância a sua colaboração, que essa parte do Renato, né? Que o Renato com certeza está muito bem preparado e estudou a questão da medicação, na questão dos produtos e sabe melhor do que qualquer um de nós como que ele funciona dentro de nós e como que ele age dentro de cada um de nós. Luiz, bem explicado. Então a importância de colocarmos a esfera na idade atual, sim, e no trauma da pessoa. Nós vamos colocar somente 2 esferas na coluna. Uma na idade atual. Se está com 11 anos de idade, nós vamos colocar aos 12 anos. E na idade do trauma. Importância, não esquecer de colocar também no timo. Que o timo que vai gerar essa confiança nessa pessoa. Então, voltando aqui. Lembrando que a OPI2, então, é uma pessoa que inflama. Observando aquela íris, o que ela tinha, uma alergia inflamatória e sangrava. E com isso, com a OPI, se equilibrando o pH desta pessoa, dá essa diferença. E o legal, o mais bacana, que na verdade impressiona nós mesmos. Uma pessoa dos 4 aos 11 mudar em 30 dias, isso que estava tomando corticoide em último estágio, opa, que dá uma boa diferença, tá? Nós temos que pensar sobre isso, né? Dando sequência, então, à questão da OPI 2. Lembrando que a pessoa com OPI 2, ela precisa de mais horas de sono do que as demais. Como é uma pessoa metódica, uma pessoa que gosta das coisas certinha, uma pessoa que tem dificuldade de mudar um pensamento. A tendência dela é dar continuidade nas coisas da vida, diferente do 1. A OPI 1
a tendência dela é criar as coisas. Ela nasceu para criar. O 2 é geralmente aquele cara que está 10, 15 anos numa empresa. O 1 não. O 1 ele sempre está querendo criar coisas novas. E isso também eu tenho que ajudar as pessoas. Como eu estava falando daquele caso, na questão desse dentista, quando ele percebeu, porque quando ele veio ao consultar, ele estava dando aula de cursinho, ele estava dentro, ele não sabia o que ele ia fazer na vida. Ele estava dentro de uma faculdade, ele estava no consultório dele e, na verdade, não estava conseguindo fazer nada. De tudo um pouco. Quando eu expliquei como que o organismo dele, na verdade, age, ele começou a se entender e nós começamos a desenvolver um trabalho que ele começou a se organizar. De que forma? A trabalhar no consultório dele, aonde que ele começou a fazer aquilo que ele tinha de especial, que é criar, começou a criar dentro do consultório dele. Tanto que ele conseguiu buscar conhecimentos novos com as experiências dele dentro do consultório. E com isso, ele foi convidado para dar aula de curso. E a importância disso. A Dirce botou aqui, essa sou eu, né? A Dirce é OPI 1. Ela é interessante, como eu sou OPI 2, ela é 1, ela quer falar comigo a 1 da manhã, e 1 da manhã eu já não quero mais. De manhã, quando eu mando as mensagens para ela, ela não quer conversar comigo, né? Que ela está ainda dormindo. É bem interessante essa nossa experiência entre nós, de nos conhecermos. E o 2, então, o 2 ele vai dar continuidade naquilo que ele começou. Ele vai permanecer. O 2 ele tem uma peculiaridade diferente. O que eu preciso entender da OPI 2? Como ele é bastante metódico, ele até muitas vezes, quando ele está conversando com demais pessoas, ele está ouvindo, mas se é algo que não lhe interessa, ele bloqueia. Ele está ali dizendo sim, não e bloqueou. Então isso acontece muitas vezes e acaba perdendo muitas vezes muitas coisas porque ele bloqueou, achou que não precisava e depois acabou precisando igual. E ele também, aquilo que lhe interessa, ele consegue se desligar. E algo que incomoda ele bastante, principalmente para dormir, porque ele tem um sono muito bom, tá? Ele, a princípio, a não ser que ele tenha alguma situação que ele não consegue se desligar mentalmente, ele vai ter um sono bem reparador. E isso, se ele for dormir até umas 11 horas da noite. Quanto mais tempo essa pessoa demorar para ir dormir à noite, depois das 11, meia-noite, ela vai demorar mais tempo para pegar no sono. E se ela for dormir entre 9 e 10 horas, ela vai pegar no sono mais rápido, porque é o horário de menor pico de energia dela. Então ela vai dormir nesse período. Uma orientação bem bacana, as pessoas que têm OPI 2, falo por mim, cuidado para não viajar nesse período. Eu geralmente, quando estou viajando nessa hora, eu paro o carro, porque eu sei que eu vou dar umas cochiladas. Então eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como que funciona o meu organismo. E nada melhor do que nós, como profissionais, saber como funciona o nosso organismo. E o API 2, como eu estava falando, uma das coisas que às vezes ele tem dificuldade, problemas para dormir, com o barulho. Ele é uma pessoa que tem uma boa audição. Ele ouve com muita... Qualquer barulho incomoda ele e faz com que ele venha a acordar. Parou o meu áudio, Natália. Voltou o áudio aí, Natália. Os demais estão conseguindo ouvir bem? Todo mundo ok? Ok. Dalton, ok. Tá ok. Natália voltou aí? Vamos então dar sequência. Ok, todo mundo ok, beleza. Olha só, se nós entendermos essa pessoa que está na nossa frente e entendemos como ela funciona,
o quanto mais nós vamos poder estar ajudando esta pessoa. Se ela tem barulho, como eu estava falando, só para a gente não perder o raciocínio, ela vai ter dificuldades em dormir à noite. Mas você vai olhar, mas não passa. A OPI 2 tem um sono bom. Uma das coisas interessantes, você conversar com ela a possibilidade dela dormir mais cedo, se ela for dormir depois da meia-noite, e pede para ela observar. Quando ela consegue dormir antes da meia-noite, antes das 11 horas, e ela acordando cedo, antes das 7 horas da manhã, tenho certeza que muitas coisas já ela vai estar melhorando, principalmente, como eu falei antes, a questão da fadiga, muitas vezes da dor de cabeça, né? E isso é em função do que ela está fora daquilo que do funcionamento do seu organismo. Ok, Natália, voltou, beleza. Tá? Dando sequência, então, vamos passarmos para a OPI 3. Vou passar aqui, então. A OPI 2 eu creio que ficou bem claro. E se alguém tem alguma dúvida na questão de qual os oligominerais dentro, eu não vou entrar por esse de menores, porque vou deixar para o nosso mestre, Renar Pacheco, né, que com certeza, tá? Pode dar uma aula a hora que for necessário e creio que deve, né? De repente até semana que vem a questão do Renar rever isso, aproveitar, né, Renar, que a gente está falando na questão da OPI e falar na questão de que tem dentro de cada OPI, até para que as pessoas já consigam ter esse raciocínio, né? Ficar mais claro ainda essa questão. Então, OPI parcialmente atrófica, que é a OPI 3, tá? 10 minutos para nós finalizarmos. Eu só vou dar uma passada então rapidinho. Infelizmente não vamos conseguir passar todas elas bem resumidas. OPI 3. Como é que eu vou identificar uma pessoa com OPI 3? Uma das coisas, geralmente perde chave, né? Perde as coisas, botou a coisa, já não sabe onde é que colocou. Então, são algo que é característica da OPI 3, da atrófica. E a atrófica também, assim como a 1, elas são hiper, né? Então vai ter hipotireoidismo, não hipo. E a OPI 3 geralmente são pessoas que sentem muito cansaço nas pernas, vão vir com a queixa de cansaço nas pernas, né? E eu preciso observar muito bem isso. Posso... O Renato está falando aqui, na outra oportunidade. Ok, Renato. Tá? Vamos deixar a OPI 4 e a 5 numa outra oportunidade. Então, a OPI 3, vou dar só alguns detalhes, que falta poucos minutos para nós encerrarmos esta aula. OPI 3, então ela vai vir com cansaços nas pernas, né, as queixas dela. O importante também nós observarmos a pessoa com OPI 3 na questão do intestino dela. Se nós observarmos o intestino teno, é das 15 às 18 horas, tá? E esta pessoa, geralmente, ela vai ter dificuldade, sim, na questão do sono. Por que ela tem dificuldade do sono? Porque é uma pessoa que não pode perder o controle, ela quer manter o controle. Então, muitas vezes ela não vai dormir à noite para não perder o controle. Nós, como microceumetista irídeo, devemos saber disso. Porque se esse indivíduo vem nos procurar e nós identificarmos ela como uma API 3 e ela vem com a queixa que não está conseguindo dormir à noite, ou geralmente ele vai vir a falar que ele está acordando várias vezes à noite, eu preciso saber então o porquê acontece isso. Tá? Falta 5 minutos ainda para a gente estar acabando essa aula. Creio que devo ter passado com clareza. Espero que todo mundo tenha conseguido entender. Podemos até dar continuidade falando mais um pouco desta OPI e da 4 e da 5 também, numa outra oportunidade. E nesses minutos finais aí, eu gostaria de estar também voltando a falar sobre o simpósio
que vai estar acontecendo então lá em novembro, aqui no Rio Grande do Sul, no Hotel Canoas Park. Você que não fez a sua inscrição, faça, tá? Não perca tempo, tá? Não perca tempo, porque o brasileiro, ele tem um hábito, e esse hábito não pode ser nosso do microsemitista, não deixa para a última hora. Você que decidiu, que você escolheu a ser microsemitista irídio, seja também alguém que seja participante, que seja junto escrevendo a história da microsemetia. Faça isso. Escreva a tua história. E aproveita a questão do concurso cultural. Escreva. Não precisa ser algo científico. Escreva sobre a microsemetia, escreva uma experiência que você teve, escreva sobre algo. Qualquer mais informações, manda para o e-mail do Centro Ravid, manda para o e-mail da Angel Life. Aproveita. Escreve as suas experiências. Escreve aquilo que você tanto fala. Agora chegou o momento de colocar no papel. O interessante é quando você vai conversar com um microsemitista, ele faz tudo, né? Tal resultado e fala grande coisa. Agora é o momento de você botar no papel. Coloca no papel as suas experiências e nos mande. Mas lembre, não esquece, não vai deixando para a última hora. Vai fazendo e já mande quanto antes. E qualquer dúvida, manda um e-mail, tá? Mostre a sua cara. Não tenha medo. Fazer e tê-lo conhecido. Deixa a sua marca. Te escreve, participa daquilo. Se você se interessa pela microsemetia, você está junto com a microsemiótica, chegou a sua vez, chegou a minha vez, chegou a sua vez de nós mostrarmos para que a gente está aqui, para que a gente veio e o que realmente a gente veio fazer aqui na Terra. Quero deixar algo para você pensar. Da onde que você veio? Se você pensar, você veio do Big Bang, você vai voltar então lá para a explosão, né? Se você veio do macaco, vai voltar para o mato. Se você veio de Deus, você vai voltar para Deus. Então, da onde que você veio? Para onde que você vai? Terceira pergunta, o que você está fazendo aqui? Tudo que você está fazendo aqui, você está deixando um legado, você está deixando uma marca. Nós, graças ao Dr. Clodoaldo Pacheco, que lutou por muitos anos e hoje nós vestimos a camiseta junto com ele, a empresa Angel Life, o grupo Angel Life, vestiu a camiseta junto com o Clodoaldo, por defender dessa técnica. Eu sei que muitos aí que estão ouvindo também já vestiram essa camiseta. E você que ainda não vestiu, o que você está esperando para vestir? E ou melhor, qual camiseta que você tem vestido? Qual camiseta que você tem vestido? Porque muitos nem sabem a camiseta que tem, né? E nós temos a camiseta da microsemiótica irídia. E aqueles que realmente estão dispostos a fazer a diferença, venha participar. Venha fazer a diferença junto com o Centro Ravid, com a Angel Life, com a Harmonia Vital. E agora nós estamos aqui para começar mais uma etapa dessa história que já começou sendo escrita por o nosso mestre Clodoaldo Pacheco. Clodoaldo Pacheco, muito obrigado por essa oportunidade esta noite, estar podendo passar aquilo que tu nos passou para nós. Espero que tenha conseguido pelo menos chegar a um grau, sei que muito menor do que você faria, mas espero que tenha deixado também você aí, né, feliz com aquilo que eu tenho passado. Muito obrigado a todos e uma boa noite, uma boa semana a todos e até a próxima terça-feira.